Bigu foi o prefeito que mais desprezou a classe evangélica em Santo Antônio dos Lopes. A minha primeira decepção com o Bigu, ela aconteceu no dia 1º de janeiro. Porque todos os prefeitos que entram nessa cidade, eles têm aquele culto de posse. Faz uma missa, faz um culto de posse. E a minha decepção foi logo no primeiro dia, quando ele dispensou o culto de posse. E dali eu percebi que ele não seria uma pessoa que nos apoiaria como prometeu. Ele era aquele homem que estava sempre presente nas igrejas, na nossa igrejeria quase toda semana. Quando ele fez isso, eu percebi a diferença, né? Então eu, como evangélico, não apoio Bigu pelo fato de ele não nos apoiar. Eu até diria que o Bigu não gosta dessa classe de evangélicos, pela forma que ele tratou, pela forma que ele conduziu as coisas. E eu acredito que nós, evangélicos, temos uma participação muito grande na sociedade que não foi vista pelo atual prefeito. Então eu, como evangélico, não apoio o Bigu novamente por esse motivo, pelo fato dele não apoiar a classe evangélica. E tem outros motivos, né? Outros motivos. Eunélio, a questão da presença do Bigu deixou a desejar. Eu lembro que ele gravou um vídeo antes das eleições passadas, que ele disse que o prefeito tinha que estar no meio do povo. Ele frisou muito isso. Até hoje esses vídeos ainda rolam aí nas redes sociais. E ele fez totalmente o inverso. Ele sumiu do meio do povo. Quantas vezes eu não conversava com ele e ele se queixava que estava doente e era aquela situação. A gente conversava com ele, dava pena conversar com ele. E aí o que mais se irritou em tudo isso foi quando completou os 3 anos e meio, que ele simplesmente, a doença acaba, a depressão vai embora e ele vem para o meio do povo com muita força, com muito vigor, mostrando realmente que aquilo não era doença nenhuma, era uma farsa. Então eu acho o atual prefeito muito fascista. E por esse motivo eu não apoio ele, eu não aconselho que a população de Santo Antônio dos Lopes apoie ele, eu não aconselho que a população evangélica de Santo Antônio dos Lopes apoie ele, eu não aconselho pelo fato de comparar a presença do Eunélio e a presença da Ana e a presença dele, totalmente diferente. Exemplo de família que Eunélio e Ana têm, eu não aconselho a comparar, né? São inúmeros motivos. Pelo fato da cidade não ter evoluído. Você vê que hoje nós estamos finalizando o 4º ano de mandato do prefeito, e não tem uma obra que ele começou do início e terminou, uma obra grande. Eu acho um governo muito alienado. Você vê que ele derruba aquele clube, um dos exemplos, quero citar aqui, ele derruba aquele clube para construir uma rodoviária, e depois nem clube, nem rodoviária, nem nada. E é o seguinte, eu queria que a população de Santo Antônio pensasse comigo. Prefeito, geralmente eles trabalham os primeiros 4 anos, e no segundo 4 ano ele não trabalha. Já pararam para perceber isso, né? Ele já faz menos. Então, se ele, nos primeiros 4 anos, está terminando os últimos meses do seu mandato, não tem uma obra, quem te garante que ele vai fazer no segundo mandato? Né? Quem te garante que ele vai fazer? Por quê? Porque se não fez no primeiro, vai fazer quando? Se teve 3 anos e meio doente, escondido da população, o que ele vai fazer nos próximos 4 anos? Que não vai mais depender de se reeleger. A outra coisa, eu vejo os contratados hoje da prefeitura, eu entreguei o nosso contrato, há um mês de abril, eu entreguei o contrato que a gente tinha lá, e eu vejo eles induziam ao povo, vamos, vocês têm que lutar pelo emprego de vocês. Que emprego? Estão esquecidos que no dia 22 de novembro, todos os contratados serão demitidos? Então você está lutando por qual emprego? A partir de janeiro, haverá um concurso aqui. Então, lutar por qual emprego? Né? Qual emprego você vai lutar? Dia 22 de novembro está todo mundo demitido. A gente sabe que é assim. A prefeitura vai demitir dia 22, você vai receber o salário de novembro em dezembro e acabou o contrato. Não se engane achando que o Bigu ainda vai contratar ninguém.
Não haverá mais contratado se Bigu de Oliveira ganhar nessa cidade. Então, eu acho que é hora da população de Santo Antônio pensar, analisar e ver que Bigu de Oliveira, a atual administração, não é o melhor para Santo Antônio dos Lopes, não passou confiança nos primeiros 4 anos. Por não ter passado confiança nos primeiros 4 anos, você não merece uma segunda chance, no meu ponto de vista. Eu acredito que o cidadão tem que analisar isso. Se não trabalhou nesses primeiros 4 anos, não vai trabalhar no segundo. Se você teve que, para ver ele, viajar 40 quilômetros, que era daqui para Lagoa Velha, como eu ia de moto para poder ver ele, uma vez eu até caí no caminho, né, de moto, derrapando nas estradas cheias de lama, inverno fica difícil. Então, se você viajava 40 quilômetros para ver ele, nos primeiros 4 anos que ele queria ganhar de novo, se prepare, porque não vai ser mais só 40 quilômetros para você ver ele, não. Você vai ter que viajar bem mais. Isso se você ainda entrar no povoado, que foi o primeiro prefeito que eu vi na cidade criar um povoado para si. Tirar a estrada que passa na frente da casa do pai, da casa da família, e fazer um povoado totalmente para ele. Isso é um absurdo. Eu estava observando isso. Ainda botar uma placa indicando o desvio, para ninguém chegar ali. Então, coloca uma coisa na tua cabeça, pessoal santo-antoniense. Eu estou com 12 anos morando nessa cidade, já me sinto santo-antoniense. Coloca uma coisa na cabeça de vocês. Pensa, analisa. Será que você ainda vai ter acesso a esse homem? Que passou 3 anos fingindo doença, fingindo depressão, fingindo tudo. E tudo isso acaba 3 meses antes da política, não queria ver ninguém, hoje está de rua em rua, de casa em casa. Ele até diz, o pastor fala muito de mim. Eu não estou falando dele, eu estou falando verdades. Eu fui enganado, eu fui enrolado, então eu tenho o direito de falar. Antes de ser pastor, eu sou um ser humano, eu sou um cidadão que tem o direito de apoiar, a expressar as minhas opiniões. Eu acho muito interessante, acho muita hipocrisia da parte de muita gente quando diz que um pastor, um padre, um líder religioso não pode falar. Eles é quem pode falar. Por que um pastor, um padre pode falar? Porque a gente convive com a sociedade, a gente convive com um cidadão que vai na farmácia e diz que não tem um medicamento e a gente tem que fazer uma vaquinha na igreja para dar para ele. A gente convive com um cidadão que não tem uma casa para morar porque está caindo e está com medo do inverno chegar e a gente vai ter que fazer alguma coisa para ajudar ele. A gente convive com um cidadão que precisa de uma cesta básica. A gente sabe os milhões que entram numa cidade dessa. E que tudo isso poderia ter sido resolvido. Né? Então, esses são os motivos pelo qual eu não apoio o Bigu e aconselho que o cidadão santo-antoniense pense para que não caia no mesmo erro.